ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Querido povo de Deus, você que está nos acompanhando o Padre Missão, hoje nós estamos abrindo o Padre Missão em Florença. Nós estamos na capital da região de Toscana, na Itália, e nós estamos aqui num lugar lindíssimo. Você vai perceber, nós estamos na Igreja de Santa Cruz, que faz parte de uma das ordens mendicantes, das antigas ordens mendicantes, evidentemente. Lembrando, uma das mendicantes, agostinianos, carmelitas, e dentre elas, os dominicanos, dominicani, e também, você tem que lembrar, os franciscanos. Nós estamos numa praça, a Praça da Igreja de Santa Cruz. Perguntas que eu quero que você responda. Por que Florença se tornou um expoente do ponto de vista comercial, do ponto de vista cultural, do ponto de vista espiritual? E para isso, nós temos aqui nosso amigo Alberto. Bem-vindo ao Padre Missão. Obrigado, obrigado. Nós estamos então na praça da Igreja de Santa Cruz, que pertence aos franciscanos. E estamos aqui para evidenciar como o papel das ordens mendicantes na época, e os franciscanos primeiros entre os outros, era um papel social, além do que espiritual, de contato com os muitos trabalhadores pobres que trabalhavam nas empresas da produção de tecidos da Florença da época. Aqui se produzia muito tecido, é importante registrar isso. Então, eram, na verdade, trabalhadores, braçais. Exato, braçais, e logo tinha outros artesanos que completavam as fases de trabalho dos tecidos mais delicadas, de artesãos artistas. Florença era, na verdade, uma pequena aldeia, né? E, de repente, começou a ser um expoente para todo a Europa e para o mundo. Mas antes vamos falar de como começou os franciscanos, porque São Francisco, ele não queria igrejas de grande porte, ele sempre queria igrejas pequenas, mas já no final, ainda vivo, começaram a surgir as igrejas grandes, que não se pensava algo assim. Mas como foi esse processo? Primeiro é importante evidenciar como Francisco, perdemos um documento importante dele que especificava até as medidas que tinham que ter as igrejas franciscanas. A única imagem permitida era a cruz de madeira, muito simples, de contato com as pessoas que viviam no bairro. Logo a cidade virou mais importante, maior. Muitos anos depois da morte de Francisco, os grandes comerciantes e banqueiros de Florença, devotos a Francisco, para celebrá-lo, começaram a financiar estruturas desse porte, desse nível. Então, e essa igreja contempla, por exemplo, os estigmas de São Francisco. Porém, vamos a um detalhe. Florença também foi chamado capital da moda e econômica. Como que se deu esse processo? Enquanto isso, nós vamos vendo imagens aqui é uma praça tipicamente remonta a que ano? A praça remonta ao mesmo século XIII, quando ao redor da igrejinha franciscana começaram a surgir as casas dos comerciantes, ao lado das casas dos trabalhadores pobres. Era um contato direto de trabalho, porque trabalhavam para eles. E logo nos séculos seguintes, ter a própria moradia na praça ou numa das primeiras praças da cidade significava mostrar o próprio poder, a própria influência na cidade. Vocês estão vendo que não são casas quaisquer, são casas de nobres
e sustentadas, tem toda uma arquitetura muito própria. Inclusive, elas usam uma tesoura, né? Uma alavanca para sustentar os balcões de cima, não é? Exato, é uma característica típica da arquitetura medieval. São como balcões que debruçam na praça. E logo começaram, como vemos em muitos, a pintar as fachadas dos edifícios com ciclos de pintura simbólicos e, ao mesmo tempo, representativos das classes sociais que viviam aqui. Vamos falar eu queria falar um pouquinho com você sobre Padre Missão, saber um pouco sobre a questão econômica, porque depois nós sabemos que aqui, só para você ter uma noção, nós temos o famoso Dante Alighieri, que o corpo dele não é daqui, mas ele está aqui. Nós vamos falar do ponto de vista cultural. E depois do ponto de vista religioso. Florença ofereceu muitos papas para a igreja, mas muitos e significativos. E depois nós vamos ter que falar de Giotto, nós vamos ter que falar de muitos artistas que marcaram história. Antes, vamos falar da questão econômica. Como é que funcionou? Como é que, do dia para a noite, em 50 anos, Florença passa de uma aldeia para uma cidade de banqueiros? Já existiam banqueiros aqui, mas como é que funcionavam os banqueiros? Eles comerciavam com tecidos, como falamos. Então, a coisa mais importante era obter a matéria-prima. E através de filiais de bancos espalhadas em toda a Europa, eles conseguiam comprar enormes partidas de lã, sobretudo no sul da Inglaterra atual, importavam na Itália, a indústria da lã trabalhava os tecidos, que revendiam normalmente a 8, 10 vezes o preço inicial. Aí, entendeu como é que funcionou? Comprava bruto, beneficiava e vendia. E depois uma parte importante, e vamos chegar aqui, que temos como esse fundo, esse maravilhoso local, que algo que a igreja não aprovava e, vamos dizer, talvez visse, mas ficava quieta. Exato, ou aprovava parcialmente, claro. O empréstamo de dinheiro à usura, a segunda fase era usar o dinheiro que ganhavam com a indústria da lã para financiar as guerras dos grandes soberanos da Europa, que precisavam de tropas e mercenários. A 100% de juro. Exato. Existe um provérbio de Florença conhecido que fala que os juros, 25% de juros é pouco, é de burros, como escreviam, 50% é pouco, 75% é um bom ganho, mas o verdadeiro interesse é 100%. Gente, olha, tá escrito, vem cá, Alberto. Tá escrito isso, gente. Como é que é? 25% Burros é pouco. É pouco. 50% de juro é... pouco mais aceitável, digamos. 75%. Bom ganho, mas o verdadeiro negócio é 100%. Sim, Aprendi aonde que está a escola dos nossos corruptos. Aprendi Florença. E outro aspecto que é de evidenciar é que no começo não tinha um porto. O território de Florença é no interior da Itália, então conseguiram desenvolver esse tipo de comércio sem um porto. Uma visão moderníssima, aberta à Europa. Outro detalhe importante é que aqui se cunhava a sua própria moeda. Pasmem, sabe? Vamos pegar uma moeda aqui. Essa aqui, gente, isso aqui não vale nada aqui, ó. Não dá nem para tomar, dá nem para ir no banheiro. Vou pegar uma mais aqui. Esse aqui é €1. Você sabia que a moeda aqui era cunhada em ouro? Isso mesmo. Conte para nós, Roberto. Aqui em Florença produziam o dólar da época, o florim de Florença. Por que o dólar? Porque era a única moeda da Europa de ouro, então tinha difusão internacional, enquanto as outras só podiam entrar em certos mercados. Então isso abria os mercados aos florentinos. Era muito importante evidenciar que a moeda era deles. Então, num lado da moeda aparecia a efígie, a imagem do padroeiro da cidade. São João Batista, gente. E do outro lado, preste atenção. Do outro lado, o cordeiro, que claro é símbolo de Jesus, mas ao mesmo tempo esse cordeiro agarra uma medida de tecidos para evidenciar como digamos, a economia florentina era isso, era a produção e a venda e compra de tecidos. Falemos um pouco da igreja. Falemos um pouco de cultura. Vamos andar um pouquinho? Vamos lá, pessoal.
Sobre a cultura, nós estamos falando de Dante Alighieri, que foi um dos homens que, vamos dizer, verbalizou, escreveu e começou o dialeto italiano, lembrando que brota do latim. Mas São Francisco foi o primeiro. Mas do ponto de vista cultural, aqui nós tivemos grandes pintores, grandes escultores, né? A arte, para sintetizar, é sempre um espelho da economia. E parece incrível, isso sempre digo para as pessoas que acompanham, também da guerra. A arte vem em função dos muitos conflitos que havia. Quem queria representar o próprio poder fazia através de imagens que evidenciavam a classe social, a importância e tudo isso. As batalhas, as vitórias eram, né? Enfeitar os próprios prédios para mostrar quem mandava sobre quem. É outro aspecto interessante dessa igreja, que é outra questão, é que atualmente é um dos panteão dos italianos. Panteão só para você que entende, é o túmulo. É um túmulo onde os grandes italianos renascentistas mais, né? Sobretudo renascentistas, estão enterrados. E outros que não estão enterrados, como Dante Alighieri, que está sendo homenageado. Preste atenção nos nomes de quem estão enterrados aqui. Atenção. Nessa igreja temos o túmulo de Michelangelo. Já seria toca o sino, sacristão. Michelangelo está enterrado aqui. Que naturalmente faleceu em Roma e não em Florença. Trazeram o corpo na cidade, ele recebeu funerais de Estado, uma grande honra na igreja dos Médicis, que dominava na cidade, e atualmente o túmulo dele está nessa igreja, assim como Niccolò Machiavelli. Toque o sino, sacristão, Nicolau Machiavelli. Bom, eu não vou dizer toque o sino, mas está sepultado na igreja? Sim. Grande teórico político. As teorias de Maquiavel são questionáveis. Verdade. Não, estou brincando. O príncipe, tudo bem. Mas nós estamos falando, está enterrado na igreja. Isso parece estranho, mas as igrejas sempre também têm uma função de túmulo e de representância da cidade. Nós celebraremos a missa na Catedral de Florença. Uma das naves da catedral, a igreja mais importante, é uma nave que celebra a história da cidade. E tem túmulos de grandes chefes de arma. Então, assim. Qual outros? Tem outros. Conte mais. Túmulo de quem? É importantíssimo Galileu. Galileu Galilei. Você lembra quem é ele? Galileu Galilei, um homem de um expoente, vamos dizer, que atinge toda a humanidade. Não só a Itália, mas toda a humanidade. E um grande poeta que é Vittorio Alfieri, e evidenciaria também a presença dos grandes políticos da cidade de Florença na época, menos conhecidos na história da Itália, mas estão todos enterrados aqui, como para evidenciar a importância da cidade no mundo de um ponto de vista cultural também. Bom, e aqui foi residência da grande família Médici, que ofereceram muitos papas. Lembrando que os papas eles revezavam por um tempo entre as grandes famílias italianas, salvo alguns casos que foi os franceses quando esteve em Avignon. Do contrário, era a família Médici, depois era a família... famosas, Orsini, Dini, Chigi, Pamphili, as principais são essas. Vamos, só para terminar, que eles vão buscar imagens depois de tudo isso lá dentro. Florença, qual a sua... a especialidade dele é Florença, viu? Florença e Assis. Portanto, como se define Florença, assim, em algumas coisas? Para nós é uma capital cultural, por causa dos dois períodos mais importantes da história artística italiana, que são a Idade Média, porque em Florença desenvolveram as principais técnicas de pintura, escultura, arquitetura, que depois faziam escola em toda a Europa, e claramente o Renascimento, movimento cultural único na história, de rigor, equilíbrio, simetria, uso de materiais simples, uma arquitetura sóbria para representar uma sociedade capitalística, economicamente
economicamente forte. Então, todo é um espelho da vida social e religiosa ao mesmo tempo. Fundamental porque nessa cidade havia uma igreja a cada 50 habitantes, um número para nós modernos enorme. Então, a relação estreita entre a religião e a vida social era fundamental na época. Para finalizar, você lembra o nome de alguns papas que ofereceram, que Florença ofereceu para o mundo? Os dois papas médicis mais importantes em absoluto são Leão X e Clemente VII. Os dois reinaram, e uso a palavra reinaram, no começo do século XVI, com uma parêntese de outro papa, mas não um atrás de outros, quando a família Médici era importante. Exiliada de Florença naquele momento. Então, a situação aparentemente incrível, eles tinham o Papa em Roma e não podiam viver na própria cidade, onde havia o regime republicano na época. Bom, então agora nós vamos seguir caminho e nós estamos indo para a igreja onde teremos a celebração, que é a Duomo, a catedral, onde tem um belíssimo batistério de São João Batista, não é? San Giovanni, fundamental, e concluindo com a celebração que não vamos conseguir transmitir muito, porque lá o rigor é muito grande em termos de transmissão. Mas uma outra imagem nós vamos ter da Catedral de Santa Maria del Fiore. Acompanhe. Você que está acompanhando o Padre Missão, nós estamos andando pelas ruas de Firenze e nós chegamos num lugar municipal, na verdade um museu a céu aberto. Esse aqui é o cartão postal praticamente de todas fala-se em Firenze, está aqui, Generali. Mas o que mais nos chama a atenção é que nós estamos aqui no museu a céu aberto, aqui está sendo recuperado uma imagem de Netuno, que na verdade não é bem Netuno. Exato, provavelmente é um retrato, não muito parecido, mas é um pouco do Granduque da época, Cosimo I dos Médicis, o novo rei dos mares e do estado florentino, que os habitantes representaram nas feições do deus do mar, Poseidon. Mas você não perde por esperar o que você vai ver agora. Eu vou fazer algo que não se deve, de trás para frente até chegar na famosa, uma réplica, evidentemente, de Michelangelo. Vamos começar por aqui. Você está vendo, o povo está caminhando e é um museu a céu aberto porque são imagens fantásticas. Essa aqui revolucionou praticamente porque ela tem toda uma particularidade. Por favor. Exato, é uma das primeiras estátuas espiraliforme nunca criadas. Espiraliforme, calma que você vai saber o que é. Então, visível de diferentes pontos de vista. Não tem um ponto de vista único, como fazia no arte renascentista. Aqui já é arte maneirista, assim se chama. Por isso, é gigante. Gigante, porque você está vendo que de todos os lados ela pode ser vista. E aqui nós temos, primeiro, a marca do leão, já explicamos em outros momentos, mas é a marca também de Firenze, né? Sim, é uma referência ao deus Marte, e por isso chamam o leão do partido Guelfo, que especifica a aliança de Florença com o Papa, com o papado, é uma referência ao deus da guerra Marte, tanto que deram ao leão o nome de Marzocco, que vem de Marte, do deus Marte. Aguarde que você vai ver uma das imagens fantásticas, umas esculturas fantásticas. Depois nós temos aqui uma fundição em bronze, que também é uma inovação. Com certeza, uma das obras-primas da bronzística italiana de Benvenuto Cellini. Perseu derrota, vence e mata a Medusa. Lembra daquela mitologia grega de Perseu que mata a Medusa, então ele está com a mão, com a cabeça de Medusa na mão. Claro, é sempre um símbolo político. Perseu representa aqui em Florença a família Médicis que derrotam os próprios inimigos. Sempre tem uma relação estreita com a política da época. Que a gente possa, ao invés de cortar a cabeça, a gente possa rezar, mas ao mesmo tempo que o mal seja erradicado, realmente tirado de toda a nossa vida. Aí nós temos uma outra imagem antes de chegar
na mais famosa de todas. È a immagine di outro artista florentino, Baccio Bandinelli, che mostra Heracles, Hércules, outro protetor antigo da cidade, que derrota o pastor Caco, que roubou o gado dos romanos. E eles chamaram Heracles para defendê-los. Aqui em Florença é o mesmo significado, claro. A República Florentina consegue vencer os próprios inimigos com a ajuda de Deus, com a ajuda do elemento sobrenatural. Então, e se você olhar para lá, são todas imagens, são todas esculturas de pessoas famosas. Sim, porque no final do século XVI, o Granduque de Toscana, chefe de um estado muito grande, mandou construir o edifício chamado Uffizi, em italiano escritórios, onde havia todos os magistrados do Granducado. E fora do edifício ele colocou um monte de nichos, e em cada nicho um florentino famoso da história, literatos, filósofos, escultores, pintores, arquitetos, que celebram a história de Florença milenária. Como se chama esse lugar? Essa é a Praça da Senhoria, porque sempre aqui foi o polo civil da cidade. Esse enorme edifício chamado Palácio da Senhoria é a sede do parlamento na Idade Média de Florença. E agora nós chegamos a... Deus abençoe, filha. Agora nós chegamos à escultura das esculturas, pelo menos conhecido no Ocidente, que nós chegamos à obra perfeita de Michelangelo, Davi de Michelangelo. Exato, outro manifesto da escultura europeia da época, retratado no momento em que está esperando para encarar o gigante Golias. Ainda não o derrotou. Então está mirando para o seu inimigo. É um símbolo republicano em Florença. Michelangelo não era partidário dos Médicis, trabalhava para eles, mas era republicano, e fez essa estátua para celebrar o domínio breve da República antes da volta dos Médicis no século XVI. Essa não é uma peça original, ela está em qual museu? Exato, está no Museu da Academia, mas é uma cópia perfeita. Então temos a oportunidade, junto com as outras que são originais, de ter um museu a céu aberto que documenta 150 anos de escultura florentina. Claro, o Renascimento é uma época de 120 anos. Temos aqui estátuas de Donatello e é visível que são mais antigas porque são menorzinhas, até as imagens titânicas de Michelangelo, que introduzem a outra época da escultura. Então, olhando com atenção, vejo mesmo a evolução como num livro da escultura florentina. Bom, por agora é só, e nós estamos indo para a Duomo, para a celebração eucarística, Padre em Missão, Santos Italianos e Milagres Eucarísticos. Você nos acompanha só aqui na TV Evangelizar, a rede Evangelizar de comunicação. Chegando aqui na Catedral de Firenze, encontro duas irmãs que vieram de longe e não deu para registrar o nosso encontro, mas foi muito engraçado. Sim. Seu nome, irmã? Io mi chiamo Sor Antonia, sto di qua in Italia da 7 anni. O nome dela é Antônia, ela está aqui na Itália há 7 anos. Sua nacionalidade? Guatemala. É da Guatemala e tem votos perpétuos há? Da 7 anni. 7 anos também? E qual a congregação? Dominicana Missionária de São Sisto. Dominicana Missionária de São Sisto. E acompanha uma irmã que acabou de fazer os votos perpétuos. E seu nome, por favor? Sor Diana Paz. Como? Sor Diana Paz. Sor Diana Paz, também de Guatemala. Sim, de Guatemala. E a irmã, ela é da Bolonha. E veio quantas horas de trem? 2 horas e meia. 2 horas e meia de trem para conhecer o Padre Reginaldo. A minha pergunta é, como que ela me conhece? Como foi que você me conheceu, irmã? Da 4 anni fa che l'ho conosciuto per internet, perché veramente è una persona bravissima che ispira tanta devozione con la sua spiritualità. Faz 4 anos que ela me conhece e depois
eles fazem a tradução. Como é que eu vou falar de mim mesmo? Fica esquisito. Vou continuar a tradução. Eu continuar a entrevista. Depois eles fazem a tradução. Irmã, e que alegria receber a senhora aqui. E que bom que nós, mesmo que muito distantes, podemos estar conectados em Deus. Veramente è una grazia del Signore perché siamo una sola Chiesa. Lo Spirito Santo è chi ci fa la unione. Amém. Depois eles traduzem para você. E ela me trouxe um pequeno presente. E eu fico muito feliz da nossa identidade com Jesus misericordioso. Por favor, ela já me entregou, mas eu queria que entregasse diante das câmeras. Io l'ho visto a lei per internet, ho visto quando fa la preghiera delle sante piaghe di Gesù. Ho visto... Ela me ouviu que pela internet, pelas vezes que eu faço sobre a piedade de Jesus, as santas chagas de Jesus. Ho detto, dobbiamo prendere un ricordo al padre, così facciamo un cambio. Io le do il mio e lui mi dà quello che lui ce l'ha in mano. Foi assim que ela disse, que ela me daria um presente e faríamos uma troca. Ela me daria o dela e eu daria o que eu tenho em mãos. O que eu peço permissão é este. Perché questo l'ho visto quando sta pregando. Ela vê que eu estou pregando com esse Jesus das Santas Chagas. Portanto, eu me comprometi. Ela disse também antes que não tem livros. Vou mandar os livros, os DVDs para vocês. Já pegamos o endereço. E eu vou celebrar com este e no final da missa eu entrego para você. Tá bom? Dopo io prometto che pregherò con questa corona. Lo seguirò in internet, però ce l'ho questo in mano, nelle mie mani. Quando ela estiver acompanhando o padre pela internet, que eu estarei com o meu nas minhas mãos, ela estará do outro lado acompanhando com esse terço nas mãos dela. Um abraço carinhoso. Reze por mim. Graças. E vamos agora para a Santa Missa. Amém, amém. Vamos lá. Nós estamos diante de uma igreja que é monumental em todos os sentidos. A Catedral de Santa Maria del Fiore, uma igreja dedicada à Assunção de Nossa Senhora. Por estarmos nessa capela, e essa é uma capela lateral, nós não temos a visão do todo, mas acredito que vocês viram o tamanho, a magnitude, a importância, a quarta maior do mundo. É bom lembrar, e aqui situar que é uma igreja que tem um batistério. São raríssimas as igrejas. E sempre na teologia, nas aulas de teologia, do espaço e o culto, inclusive do livro do há pouco falecido Cláudio Pastro, se falava muito desse batistério fora da igreja. Você vai dizer por quê? É uma pena que hoje nas nossas igrejas não se tem batistério. Posso dizer pela de Guadalupe. Se batiza numa bacia qualquer, numa peça móvel que vai para lá e para cá. Lá em Milão, até hoje tem o batistério onde supostamente Santo Ambrósio batizou Santo Agostinho. Onde você foi batizado? Numa bacia qualquer. Graças a Deus, na minha cidade natal, Paraíso do Norte, tem uma pia batismal linda. Então eu sei onde eu fui batizado, naquela pedra.
Aqui nessa pia batismal, ela é octogonal, que são quantos lados? 8. O que significa? Quantos dias Deus fez o mundo? 7. O 8º é a plenitude. Uma pia batismal que mostra que quando imersos em Cristo, nós somos plenos. E um detalhe dessa igreja é que a mesma pia batismal, a estrutura está embaixo do altar. Lá se nasce, aqui se alimenta. No batismo se nasce para a graça. Na mesa da Eucaristia se alimenta na jornada. E exatamente esses são os 2 pontos importantes. E eu gostaria de dizer e deixar esse questionamento para todos nós. Estamos vivendo o nosso batismo como cristãos? Será que estamos vivendo a plenitude do que Deus quer e propõe para mim e para você? O 8º dia. Por que Jesus curava nos sábados? Para dizer que o Filho do Homem é maior que o sábado. Será que nós estamos deixando Deus fazer completa em nós a obra? O que Deus quer de mim? Eu preciso saber o que Deus quer de mim. Estou tentando entender o que Deus quer de mim. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. Estou tentando entender. Por que não se perguntar? O que Deus quer de mim como batizado, como filho seu? Eu digo para você, talvez você se pergunte, meu Deus, mas como a igreja é luxuosa. Jesus não tinha nada disso. Eu sempre digo que lá em Jerusalém, na Terra Santa, você vê o santo do lugar. Aqui nós vemos a continuidade, a santidade, os efeitos. Meus irmãos, essas igrejas não foram feitas para só manifestar o poder. Era para mostrar e catequizar. Primeiro, quando você vê uma igreja cheia de vitrais, é chamada o catecismo dos pobres. Por quê? Porque eles não liam. Então, como que se catequizava? Pelas imagens. Não estou justificando, mas quero dizer, as igrejas eram um lugar onde se oferecia o melhor para Deus. Só que vamos ser sinceros, Deus não precisa disso. Deus precisa disso? Não. São os homens. Somos nós que precisamos. E às vezes, quando você entra num lugar como esse, você tem uma sensação do sagrado. Não é à toa que nas igrejas nunca são feitas ao nível do chão da rua. E não é porque inunda. É porque quando você dá um passo e sobe uma escada, geralmente se sobe, você sai do mundano para ir para o divino. É você dar uma pausa do profano e ir para o lugar de intimidade com Deus. Quantas vezes Jesus não foi rezar? Por que não rezou lá no Mar da Galileia? Não, ele subiu um monte Tabor. Há lugares e lugares que nos ajudam a rezar. As igrejas eram feitas e ainda são para nos distanciar um pouco do nosso corre-corre do dia a dia.
para nós sermos disciplinados e entrarmos no mistério de Deus. Por isso, eu falo isso não para algumas coisas que eu escutei na viagem. Meu Deus, quanta coisa desnecessária, como a igreja é rica. Hoje eu creio que mal consegue sustentar. Na verdade, aquele princípio, uma terra de comerciantes, aqui sim, os Médicis, antes também, Florença, a capital econômica, onde havia os bancos da Europa, posso dizer da Itália e da Europa. Eles quiseram oferecer para Deus algo em troca à generosidade. Falemos do batismo. Será que estamos vivendo esse batismo? Será que nós estamos chegando na 8ª porção do batismo? A dimensão total da nossa vida? Aqui nesse altar, temos os protomártires, que são os santos que morreram durante as perseguições. E do lado, nós temos o dedo de São João Batista, o primo de Jesus, o profeta. Exatamente na outra nave, daqui para lá, nós temos o antebraço de Santo André, apóstolo, e o crânio de São Crisóstomo. Uma igreja com grandes relíquias de santos. Relíquia por relíquia é um pedaço de osso, mas para nós é um exemplo de quem seguiu Jesus Cristo. Gostaria de hoje aproveitar nessa igreja da Assunção de Nossa Senhora, nessa igreja que tem a 2ª maior cúpula do mundo, esta. A maior é do Panteão de Roma, a 2ª é essa feita de tijolos. Uma igreja que você sempre vai ouvir falar do Batistério de Firenze. Amanhã nós teremos um momento em Siena, na porta da igreja, não dentro, uma espiritualidade. Depois, a missa em Orvieto, o primeiro milagre eucarístico. Depois, seguimos para Assis. Gostaria que cada um começasse a se perguntar: por que eu não me abro para a graça de Deus? O que tem sido um obstáculo para a ação de Deus em mim? O que significa ser batizado para mim? Olhe as relíquias. André, esquartejado, porque a cruz de Santo André o dilacerou. João Batista, sua cabeça numa bandeja de prata. Os protomártires, que no anonimato deram a vida por Jesus. O que significa para mim ser cristão católico? Se o forte é o batismo hoje, eu gostaria que em pé, prometi no meu santo batismo a Jesus sempre, sempre adorar. Pais cristãos em meu nome falaram, hoje os votos eu vim confirmar. Gente, isso é de 1900 e bolinha, quem lembra dessa música? Prometi no meu santo batismo
a Jesus sempre, sempre adorar. Pais cristãos em meu nome falaram, hoje os votos eu vim confirmar. Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor, a Jesus prometer meu amor. Fiel, sincero, diga, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor, a Jesus prometer meu amor. É impressionante quando a gente vai nessas grandes cidades. Se alguém passou pela praça, ouviu falar que está enterrado Michelangelo na outra igreja de Veracruz. Lá está enterrado não, uma estátua, Dante Alighieri. Galileu Galilei. Não sei se você tem a percepção que às vezes nós estamos andando em cima de catacumbas, de um país velho, de uma história de muitos mortos. Será que não nos faz perceber que a gente também passa? São nomes estrondosos. Acabou. Foi. Ainda são lembrados porque eram gênios. Por que não dizer, Senhor, quero que valha a pena a minha vida para que eu tenha uma eternidade contigo? Isso é o batismo. Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor, a Jesus prometer meu amor. E eu vos pergunto, queridos filhos e filhas, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo como único Salvador nosso, nascido da Virgem Maria, que padeceu, foi morto, sepultado, ressuscitou dos mortos e está no céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio. Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor, a Jesus prometer meu amor. Se credes em Deus, renunciais ao demônio e a todas as suas obras? Renuncio. Renunciais a todo pecado e toda sedução? Renuncio. Renunciais a todo anticristo, a toda forma de ateísmo? Renuncio. Deus escutou. Pensa direito se você renuncia. Talvez isso lhe custe algumas lágrimas. Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor, a Jesus prometer